Motociclos em Nampula, entre a felicidade e a desgraça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queiram desde já receber as nossas cordiais saudações e sejam bem-vindos a mais uma reportagem de fundo que hoje tem como título Motociclos em Nampula, entre a felicidade e a desgraça. Em termos gerais, motociclo motorizada é um dos meios de locomoção mais acessível e menos oneroso. A motorizada circula em caminhos restritos e chega em zonas mais recônditas do país. Quando bem cuidada e conduzida de acordo com os padrões aceitos universalmente, a motorizada pode ser um dos principais meios de transporte, de fonte de rendimento familiar, de base de escoamento de produtos agrícolas e florestais e até de evacuação de doentes. Mas quando não é acompanhada pelas regras de trânsito, ela transforma-se automaticamente numa inimiga e geradora de dor e de luto na família. Estou a proibir livre. É de acidente, estou a proibir livre. Ai! Eu quero ver meu filho! É uma atividade de risco, mas vale a pena correr, porque como sabem que está difícil o emprego, mas se você abraçar ela como seu emprego, não vai se arrepender. Nenhum emprego que não tem risco, mesmo trabalhar no escritório, tem seus riscos. E essa atividade é uma atividade também de risco, mas nós assumimos esse risco pelo sustento das nossas famílias. Não porque queremos, mas vale a pena fazer isso do que estar a entrar nos bolsos das pessoas, agredindo as pessoas. Como se diz, vale a pena caminhar pouco a pouco do que correr para não chegar. Então, falar de risco, quero dizer o quê? Bem, isso é uma via que você não usa sozinho. A estrada está cheia de transporte, carros, automobilistas, assim como nós de mototáxis. A responsabilidade é individual. Se você conduzir para chegar, se quiser competir, aí que não vai chegar. Tem havido muitos acidentes. Claro, isso acidente não falta, por imprudência de alguns. Muitos querem fazer ultrapassagens perigosas, alguns querem competir com meios que acham que não é possível. Eu ando vendo meus colegas que fazem ultrapassagem esquerda, isso que não pode acontecer. Além do mais, na estrada há muitos condutores, cada um com suas marés. Há muitos que fazem chutos na estrada, os de carro. Então, se você querer seguir esses, meu irmão, não chegará amanhã. Alguns conseguem seguir as regras do trânsito, mas alguns não. Exato. E os que não seguem, qual seria, digamos, a sua recomendação? Não, mas que procurem serem capacitados, né? Para representar todos os taxistas que sejam organizados. Que todos sigamos todas as regras de trânsito, que ninguém venha a ser lesado nem lesar o outro. Exato. Mas acredita que ainda há muitos acidentes provocados por atividade de táxi? Muito, muito. Por exemplo, a Quatra Festiva passou muitos sinistros rodoviários, mas, como aquilo que tem que numa guerra não morrem todos, mas todos estamos aqui presentes. Exato. E o que se deve? Uma mensagem? Mensagem para aqueles que não foram capacitados, que procuram se capacitar, sim. E em todos em geral, que sejamos organizados e trabalhemos juntos, de boa forma. É sobre esta matéria que pretendemos refletir com o estimado telespectador neste espaço informativo, numa altura em que se registra aumento do número de acidentes de motas na cidade e província de Nampula. De 2019 a esta parte, de acordo com dados avançados pelo presidente da Votana, Associação dos Voluntários para a Organização e Orientação dos Taximotos de Nampula, 6 operadores de moto perderam a vida. As principais causas de acidente é de falta de conhecimento de código de estrada e velocidade excessiva e falta de civismo na via pública, querer ser primeiro a ir. Uma das partes também é, mesmo sendo os motoristas, há momentos que às vezes apertam muito a estrada que não deixam
aos operadores para que fizessem o trabalho, cuja essa reciclagem ou capacitação, por isso estamos a fazer um levantamento dos motoristas e inclusive aos cooperadores para que também tenham a mesma ética, sabendo que ali havia de muita gente, como a via pública. Acredito que as capacitações ou as formações que eles têm tido nas escolas de condução, pode haver diferença com aquilo que é da Votana são dada. Porque da Votana nós temos outras disciplinas, como a ética do motorista perante a via pública, perante aos ciclistas, motociclistas e os outros velhos e na via pública, aos passageiros também. Então essas matérias, creio que ainda na outra parte pode-se falar de uma forma informal, mas nós temos mapeado para isso. Nos dias que correm já não se usa capacete quando se circula de moto e o número de ocupantes pode ultrapassar os 2 universalmente recomendados. Os sinais de trânsito e as deficiências mecânicas das próprias motorizadas são relegados para o último plano. De facto, ser taxista é uma responsabilidade. Ser taxista é uma responsabilidade. Tínhamos que pôr capacete, não é? Só que, não sei, né, como é difícil a gente ter que obedecer às regras, mas é uma responsabilidade e é risco para nós próprios, porque em questões de acidente, sem proteção, também vamos passar muito mal. São alguns taxistas, não são muitos. Eu acredito que outros, né? No meu caso, eu, mas outros também, não aceitamos carregar 3 pessoas, mas existem aqueles remitentes que continuam a carregar 3 até 4 pessoas, então, é a responsabilidade de cada jovem. Esse é um risco que a Polícia de Trânsito sempre vem aconselhando a nós para usarmos esse capacete, colete, mas devido à nossa imprudência, alguns usam, outros não usam. Sim. Por quê? Irresponsabilidade. É isso que eu digo. Aquilo eu considero como irresponsabilidade. Qual seria o seu apelo? Seguir com todo o regulamento que a Polícia de Trânsito sugere. Fazer o acompanhamento, tudo que a Polícia de Trânsito diz, a gente seguir. Isso falo por mim e por muitos que fazem essa operação de táxi-moto. Agora, a prática de transporte acima de 2 pessoas, como é que surge? Bem, isso surge através de tanto os passageiros, assim como nossa imprudência, né? Mas normalmente a moto só veio só para 2 pessoas. Aquilo é imprudência, nós levamos 3, 4 pessoas numa moto só. Não é facto, não somos todos que nós vamos ficar sem que vamos perceber toda a estrada, porque alguns não têm formação da estrada, só leva a moto e está a entrar na estrada. Não tem formação, não conhece os códigos, mas nem todos. E esses que não respeitam as regras de trânsito, qual é o perigo? Quais são as... É a morte, porque não tem a formação. Não tem a formação, acaba acordando a prioridade das pessoas. Se já não conhece os códigos de trânsito. Este também é um mal que a Polícia da República de Moçambique, propriamente a Polícia de Trânsito, vem combatendo, que é a superlotação de ocupantes nas motorizadas. E fato este que acaba aumentando o número de vítimas humanas sempre que se dá um acidente, uma vez que as motorizadas por vezes vêm acompanhadas de 3 indivíduos ou mesmo 4, e em caso de acidentes o registro de mortes ou de feridos tem sido avultado. Daí que apelamos para que os motociclistas observem a lotação das suas motorizadas, que é de 2 pessoas, e assim evita várias questões, como é o caso da própria estabilidade da motorizada, que foi feita para 2 ocupantes, e quando se coloca algo a mais, acaba desvirtuando aquilo que é a própria projeção do objeto. Reconhecemos e a polícia nos aconselhou muito para a nossa capacitação, a dizer que devemos usar capacete de proteção. Mas quando observamos, estamos a apanhar alguns, um pouco de uma idade média de idosos, é que tem apetecido o uso de capacete. Mas um pouco média de jovens ainda tem com aquela juventude, ainda não reconhecendo nem que não reconhecem, eles sentem-se, parecem seguros de que estão seguros, mas enquanto não, eles às vezes podem se bater com um carro e logo pode morrer enquanto o capacete podia lhe proteger. E
razão esta que alguns disseram que não tem capacete porque as motorizadas apanharam com os terceiros. Então capacete não foi possível. E outros capacetes já perderam qualidade do efeito. Então eles sentem receio por capacete que ainda não tem qualidade para aquela parte. Para além de capacetes serem mais caros, daqui já fizemos várias cartas para algumas empresas que suspeitávamos de que podia nos dar um apoio, mas não foi possível, somente graças à oferta de Sua Excelência Presidente da República, Filipe Santos Jus, que nos ofereceu 1000 capacetes, e esses compartilhamos os que estão aqui e também os que estão nos distritos, porque ainda eram 1000 capacetes e nós somos muito, não havia fórum, então são notáveis alguns e alguns ainda não são notáveis. No caso de instrumentos de proteção como coletes, alguns têm usado e alguns dizem que estamos à espera do dia de atuação. São coisas um pouco fundo que ele tem falado. Vamos atuar de que forma? Vamos usar a proteção, colete refletor. Então, e também eram poucos coletes, graças ao Sua Excelência Ministro de Transporte, que nos visitou e nos ofereceu 200 coletes. Não chegou ao ponto de ainda cobrirmos. E para além da Astra, que também tem nos ajudado a alguma parte, coletes que tínhamos, que mandamos para o distrito de Malema e distrito também de Moecate, onde também ele tem usado. Cobrimos um pouco nas vilas. Então somos muitos e ainda os empresários não sabemos como a gente pedirmos para eles. Talvez com as mídias, as outras formações, aquilo que é possível. É provável que desperte-se alguns empresários de boa vontade e para que reconheçam que de facto nós existimos e pedimos apoio por vários níveis. Em entrevista à reportagem do Fundo, o presidente da Votan anunciou uma série de medidas com vista a regular a atividade de mototáxi. Tem a maioria que ainda não estão a serem despertados ou ignoram. Então são esses que até agora têm minado as nossas atividades nas vias públicas e até agora vêm e às vezes até aproveitam roubar aos outros operadores de táxi-moto legais que têm ética, quilometragem. Razão esta que ainda estamos em colaboração para daqui a 2020 organizar-se todas as formas de alianças nas parcerias para que a gente façamos um pente fino nas praças. Fazer um pente fino significa o quê? Significa iremos de acordo às listas. Temos as listas, é um exemplo. Temos a lista da Praça Clínica, que tem 141 operadores. Então, dos 141 operadores que estão na Praça Clínica, são uns exemplos de ilustração. Então, entraremos ali com a Polícia de Proteção, a Polícia Trânsito, a Polícia do Conselho Municipal, fiscais da Votana, e daí faremos a chamada, um por um. Então, aquele que não encostar, e daí deve logo ser sensibilizado com as autoridades que estarão conosco, para depois ir-se fazer parte de capacitação. Porque nem todos em oralidade podem vir. Há outros, pela nossa cultura, que são difíceis de perceber. Às vezes esperam de doação, mas nós, como não temos uma doação da dicionária de como eles querem, de uma forma brutal, achamos melhor de irmos de uma forma ética, como nós, a administração da ética, para o efeito, fazer perceber com os outros que são de direito, para que o que estamos a fazer é a realidade. Entre exemplos, naquela porta aqui na Praça Petrona, perdeu um operador. Os outros já foram formados, mas ele negou. E, sim, passou ele a ser... foi atropelado mortalmente, mas não operador legal. Mas agora, as pessoas, os outros que estavam lá ainda perguntavam, mas já falamos este. Então, fez a ultrapassagem proibida entre carros e acabou de entrar em veículos não apropriados, perdendo a vida. Significa que há infiltrados?
Significa que há de que existem infiltrados. Há infiltrados, de facto, quase a maioria são infiltrados. E além disso, há um provérbio que diz um peixe pode fazer apodrecer outros peixes. Então, o fator de ter um infiltrado, ele de facto pode criar desmanto, criar a desonestidade e os outros lesados achar que afinal é taximota. Enquanto existem esses infiltrados que pedimos de facto ao povo, as mídias, chegasse ao ponto mesmo de consultar, está onde crachata a sua identificação. Apesar de várias contestações, a organização não exclui a possibilidade de recorrer à farsa para a retirada coerciva de alguns dos seus membros que exercem atividade em locais propensos aos acidentes de viação. É uma curva perigosa para o efeito e tem muita entrada, tem muita gente. A razão é essa que diziam que não há vários acidentes que se notam. Então, não é apropriado para o efeito. Para o efeito, é como a Praça da Rua da Unidade. Para quem vai Praça Madeira, para quem vai na UP, também há momento que os operadores têm chegado até fechar nas lojas, onde vendem pães na bateria para o efeito. Também fomos sensibilizados e informados para que irmos lá para sensibilizar os operadores que a ética que apresentamos vamos aplicar. Mas caso ainda haja uma insistência, vai-se fazer um trabalho de modo a se pôr a ordem e a segurança do povo. Medidas coercivas nesse caso. Coerciva, de facto, adultos não é para babar. A pena é para informarmos e atuarmos. Acabou o tempo de babarmos. Então, essas medidas onde estava a representação de todas as entidades de transporte, houve essa deliberação e orientação de que todas as entidades de transporte abraçassem a Votana, porque a nível do país é uma realidade de que a maioria de motas, bicicletas estão expandidas, são mais do que o número de carros e são esses que provocam vias de acidentes. Com essa vida que nós temos hoje em dia, nós não conseguimos porque o nosso pão vem daqui mesmo. Agora, se eles tiverem um sítio bom, capaz que a gente venha carregar cliente, é para que venha. Nós não estamos a dizer que estamos a negar sair aqui. Só que ele arranja uma condição para nós estarmos num bom sítio, para nós levarmos os nossos clientes. Sim, porque nós é aqui onde nós ganhamos nosso pão. Só dizer que é um sítio na curva, sim, a gente aceita que na curva é, mas é um sítio onde nós apanhamos muitos clientes que é desse lado aqui em cima, porque esse lado aqui, desse lado, não tem muita via de acesso. E muitos negociantes vêm aqui e nós carregamos para os seus lugares. Significa que não querem? Bem, nós não queremos. Condiciona em primeiro lugar, a gente vai, sem problema. Mas sem isso aí, não sei o que vai ser. Não estamos a negar. O governo é governo, né? A gente não pode desafiar. Só a condição é essa. Arranja um bom sítio, a gente vai lá. O sentimento é de que nós vamos perder o nosso pão aqui, porque não temos mais outra maneira de fazer, somente confiamos aqui. E quando eles vão nos tirar, arranjam um bom sítio, conforme que falou meu colega, que acabou de falar há pouco, e estão nos obrigar para sairmos aqui, para aquele sítio. Só para ver, o sítio é um pouco complicado, o próprio município não consegue organizar aquele sítio. Como é que vai conseguir o cliente sair daqui, saltar a estrada, ir ao outro lado? E nós sairmos dali, entramos na estrada, a saber que não temos outro sítio, e estão nos obrigar a todos os momentos. Nós não estamos a negar. Não estamos a negar. Como é o governo nunca podemos fazer competição ao governo, não. Se ele decide, há de decidir. Mas tem que arranjar um sítio bom para nós. As informações que se diz é que aqui registra-se muitos acidentes. Não, nunca. Só quase foi o ano antepassado que houve acidente de carro. O carro virava-se. E não feriu ninguém, somente o carro que perdeu a mercadoria dele, mas não feriu a ninguém. Foi o ano antepassado. Então significa que não querem sair daqui? Como? Não querem sair. Só queremos um bom sítio. Realmente nós reconhecemos que aqui é na curva. E todos nós somos pessoas grandes. Reconhecemos muito bem disso aí.
é na curva, mas o nosso pau conseguimos aqui mesmo para ajudarmos os nossos filhos. Não temos mais outra maneira para fazer. Dizer que é um sentimento mesmo, visto que há falta de emprego e muitos jovens se fazem de canha-pão deste lugar. É neste lugar onde conseguem dinheiro, não sei o que, para sustentar a sua família. Então, é um sentimento para os jovens. Nós gostaríamos de termos a oportunidade mesmo de nos deixar, não é estarmos a ganhar algumas moedinhas para sustentar nossas famílias, visto que, a vida está difícil. Sim. Significa que não querem sair? Não queremos sair. Mas, a vontade do governo não há como discutir, vamos ter que sair, mas contra a nossa vontade. O diretor dos Transportes, Comunicação e Trânsito no Conselho Autárquico de Nampula já deu aviso a todos aqueles que exercem atividade de mototáxi. Vamos destancar uma operação também, nós vamos remeter na Assembleia Provincial para aprovar-se e daí vamos fazer legalizações e a supervisão total de táxi-moto. Nesta primeira fase era para só mostrar, ou é para mostrar à cidade de Nampula todos os sinais verticais e horizontais, como eu disse na primeira fase. O maior apelo que a Polícia da República de Moçambique pode fazer aos motociclistas é a observância estrita daqueles que são os regulamentos de trânsito estabelecidos no nosso país. No entanto, temos reparado que muitos dos indivíduos que se fazem as motas são indivíduos que não têm muita experiência na condução de motas, não conhecem o regulamento de estrada estabelecido no nosso país, daí que muitas das vezes são encontrados a fazer cruzamentos irregulares, a fazer ultrapassagens irregulares, fato este acaba conduzindo muito naqueles que são os acidentes registrados na nossa província. Para ter uma ideia, grande parte dos acidentes, ou a maioria dos acidentes de viação que são registrados a nível da nossa província, tem sempre motorizadas envolvidas no caso. E outra situação são as consequências que em quase todos os acidentes de viação envolvendo motorizadas, os motociclistas acabam perdendo a vida por não observância das regras de trânsito que estabelecem o uso de capacetes de segurança, por não ostentarem motorizadas com todos os sinais luminosos, fato este que por vezes impede que os outros automobilistas consigam perceber qual é a intenção da direção destas motorizadas, daí que acabam acontecendo muitos acidentes envolvendo motorizadas a nível da nossa província. Para autoridades autárquicas, a ideia é tornar Nampula uma cidade livre dos acidentes de viação. Aliás, esta foi uma das razões que ditou a consolidação do projeto de criação de sinais de trânsito em diferentes ruas e avenidas da cidade. Iniciamos com a campanha de reposição de sinais de trânsito, porque a nossa cidade de Nampula, o nosso parque automóvel cada vez mais está a aumentar e os serviços de trânsito, portanto, são muito fundamentais. Para tal, tínhamos que organizar os sinais, repor nos lugares muito críticos, com muito movimento de viaturas. Temos que colocar os sinais verticais e principalmente os sinais de perigo, de obrigação e entre outros sinais que são muito fundamentais para que a nossa cidade reduza os acidentes de viação. Nampula conta com um universo de cerca de 7.000 jovens que têm na atividade de mototáxi a sua principal fonte de rendimento. Esta atividade pode não produzir resultados animadores se não houver uma ação conjugada de organização e orientação aos respectivos operadores. Diz um ditado popular: do pequeno se torce o pepino. Todos e de mãos dadas necessitamos de trabalhar para reduzirmos os acidentes de viação e derrame de sangue nas nossas estradas. Para hoje é tudo. Motociclos em Nampula, entre a felicidade e a desgraça, foi o pano do fundo desta reflexão, reportagem do fundo. Retiramos o nosso compromisso de voltarmos na próxima edição, inshallah, com mais um tema de atualidade. Fique bem, acompanhe a nossa restante programação aqui na Haq TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
مضيت بنور النور وملء الروح بلغت به الأفلاك قطفت كواكبها. مضيت بنور النور وملء الروح بلغت به الأفلاك قطفت كواكبها.